Fala galera, tudo bem? Bom, infelizmente o Atlético foi eliminado na Copinha São Paulo de Futebol Júnior nos pênaltis contra o bom time do Floresta, né? A gente já vinha comentando como o time do Floresta seria, né, o jogo mais difícil do Atlético na Copinha e foi, né? E eu acho que esse vídeo aqui não é nem para falar muito do jogo, o jogo foi decidido nos pênaltis, 4-2 nos pênaltis. É muito mais para falar sobre o que foi a Copinha do Atlético, né? Alguns aspectos positivos, outros nem tanto. Mas eu acho que é bem válido para quem não assistiu a Copinha, para quem não teve noção como o Atlético foi, a gente poder conversar um pouquinho. A gente conversou muito no grupo da Tretes, né, no clube de membros da Tretes, como realmente assim o Atlético ele foi mais longe do que se esperava. Eu falei em live, inclusive, que eu esperava que o Atlético fosse primeira, segunda eliminatória, né? Ele chegou até a terceira, até as oitavas de final. E foi muito perto, né, de passar para as quartas de final. E por que a gente pensa dessa forma? O Atlético era um time completamente desequilibrado, convenhamos. Ele não possuía nenhum zagueiro, de certa forma, confiável. Arthur Zanella é um lateral esquerdo improvisado. João Vitor, zagueiro, jogou como volante. João Gabriel, muito fraco. João Viale falhou muito durante a competição. No final, nesse último jogo, ele conseguiu ser melhor que os outros, na minha opinião. Ele conseguiu, assim, desempenhar um papel bacana, até de liderança ali, mas foi bem abaixo na Copinha também, com várias falhas. Enfim, era um time desequilibrado. Mas ele poderia ir longe muito pelo talento, né, do Felipe Schickett e também de Renan Viana, os dois pontos mais positivos que a gente vê dentro dessa Copinha. E o detalhe é que o Atlético ficou sem os dois. Felipe Schickett lesionado, né, desfalcou o Atlético nos dois últimos jogos, e Renan Viana só jogou o primeiro. Ele passou da bola e foi para o Sul-Americano Sub-20, o Atlético acabou perdendo a figura do seu principal jogador, da sua referência técnica, da sua referência como centroavante. Então ficou muito complicado para o Furacão ter uma base, uma mínima base, assim, para realmente disputar com os outros clubes que tinham zagueiros melhores, laterais melhores, enfim. O Atlético tem alguns pontos positivos, né? Você consegue ver o Danielzinho conseguiu entrar bem na competição, o Vitor do Carmo também conseguiu entrar muito bem na competição. Mas, enfim, acho que tem alguns atletas a serem melhor trabalhados, que podem ir bem longe, inclusive. Acho que tem alguns aspectos bem positivos e outros já mais negativos. O Atlético precisa achar um destino para João Vitor, para João Viale, João Gabriel, Vinícius Cauê. Cara, ele vai precisar melhorar bastante ainda, né? Até acho que pela régua de corte que o Atlético tem na lateral esquerda, o Vinícius Cauê está bem abaixo dos outros, então vai ser bem complicado, porque para você poder ver, ele foi substituído em todos os jogos. Apesar dele ter sido titular, estou até colocando na tela aqui como foi a escalação hoje, né? E ele foi titular, né, junto com a Taíde, no esquema de 3 zagueiros, então um pouco diferente, né? Ainda não tinha sido feito essa situação. Então, show de bola. Vamos lá. Eu acho que há um ponto também muito claro para a gente poder conversar e alinhar a respeito de como que o Atlético sai positivamente dessa Copinha. O Atlético encontrou um ótimo treinador. O treinador mexe muitas vezes no esquema, mas ele ganhou vários jogos também. O time do Atlético não era um dos melhores times da Copinha, inclusive era um dos mais desequilibrados dessa última, digamos assim, classificatória, tá? E o grande ponto para a gente poder se alinhar e ter uma compreensão melhor dos fatos é justamente entender como nós vamos sair agora, como o Atlético vai conseguir trazer pontos positivos dessa eliminação. E eu vou tentar citar alguns deles. O goleiro Gabriel Pereira foi muito bem, o Atlético realmente encontrou um goleiro muito bom ali. Dos zagueiros não dá para levar muita coisa, acho que a evolução do Léo Derek na esquerda também pouca coisa, a Taíde pouca coisa. Eu escalo, logicamente, o Renan Viana como uma segunda aspecto muito positivo na Copinha. Felipe Schickett, terceiro aspecto super positivo na Copinha também, achei que ele foi muito bem. Juninho foi bem durante a Copinha inteira, apesar de ter perdido o pênalti hoje. E Pierre jogaram bem. Foram o top 5 ali do Atlético. Para entrar nesse top 5, para colocar um jogador que entrou bem praticamente todos os jogos, foi o Vitor do Carmo. A gente brinca, chama ele de operário da bola, por jogar em várias funções ao mesmo tempo. Mas assim, é muito bom jogador, tá? Eu acredito que ele consegue e vai conseguir agregar legal até no elenco principal, ou ter um objetivo inicialmente de empréstimo. Mas enfim, em 5 minutos eu tentei resumir bem o que foi o Atlético nessa Copinha. Não foram tantos aspectos positivos, mas ainda assim a gente conseguiu citar 5 ou 6 jogadores que têm um futuro bem interessante dentro do clube. Acho que esse é um ponto assim de partida que dá para citar que foi positivo nessa Taça São Paulo do Atlético em 2023.
Beleza, pessoal? Um grande abraço para todo mundo. Infelizmente, o Atlético foi eliminado, mas mesmo assim ficam aí os pontos positivos. Um abraço, tamo junto, valeu!